verdadeiro sentido da Páscoa é a celebração desse Jesus que cumpriu plenamente todas as predições que o Velho Testamento fala dele. Nós temos profetas, homens de Deus, que no passado tinham falado tudo o que ia acontecer com Jesus. Até mesmo a descrição de detalhes da sua morte. O Salmo 22 foi escrito e descreve isto 1000 anos antes disto acontecer. Isaías, também o profeta, com vários capítulos, capítulo 53, que inclusive mostra a razão de todas estas coisas, e foi escrito 700 anos antes de Cristo. As predições foram cumpridas por ele, mas realmente, como foi dito aqui no início, na narração, as pessoas não entenderam, porque o pensamento que se tinha é que ele vinha para inaugurar um reino terreno, ele vinha para fazer com que aquela nação se tornasse a mais poderosa, eles queriam tornar-se os bambambãs do pedaço, e todo mundo que seguia Jesus, muitos até dos seus discípulos, esperavam que teriam alguma vantagem material na instalação deste reino, um reino material, humano, e Jesus frustra muitos planos. Hoje pela manhã lemos uma passagem que é muito conhecida, que é o encontro de Jesus depois de ressuscitado com discípulos no caminho de Emaús, e aqueles 2 homens que tinham se desgarrado dos outros, e eles estão indo, na verdade, fugindo, com medo, assustados, porque pensavam que agora eles seriam os próximos. E quando eles estão caminhando, Jesus se aproxima, mas eles não reconhecem, porque eles estavam cegos, cegos espiritualmente, como muita gente está cego para este Jesus verdadeiro, que veio ao mundo não para fazer uma coisa material ou para criar um reino material. Muita gente ainda procura Jesus assim, querendo a solução de seus problemas materiais. Jesus abençoa, Deus abençoa a todos, mas o propósito dele não é fazer com que aqueles que dele se aproximam tenham a cura de todas as doenças, ou se tornem ricos, ou não tenham problemas em casa. É claro que uma vida com Jesus, seguindo os princípios que ele, como o rei, estabeleceu, seguindo a sua lei, que é o complemento daquela lei que vem desde o início da história. Quem faz isto vai ter uma vida melhor aqui, mas, acima de tudo, o que Jesus veio foi garantir a libertação da condenação do pecado. Ele é o Cordeiro de Deus. E, no início, quando a primeira Páscoa foi celebrada, ainda lá no Egito, os judeus tiveram também que matar um cordeiro e espalhar o sangue nas portas, e assim eles foram livrados da condenação que todos os primogênitos tinham de morrer. Esse era o castigo, a última das pragas. Mas aqueles que crescem no poder do sangue do Cordeiro seriam libertos daquela condenação e, finalmente, libertos da escravidão. Jesus Cristo fez o mesmo, porque desde o início ele é apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e quando ele morre e derrama o seu sangue na cruz, ele está ali garantindo a liberdade da condenação para todos aqueles que nele creem, que o convidam para entrar nas suas vidas e para fazer com que ele, que ressuscitou e está vivo, viva para sempre dentro do coração de quem crê, para que este que crê possa viver para sempre com ele, por toda a eternidade. Uma vida nova que começa aqui. Os discípulos não entenderam e eles dizem: o que está acontecendo? Nós estamos tristes porque o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo, os principais sacerdotes, as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Eles já tinham ouvido de pessoas que tinham ido ao sepulcro, e o sepulcro estava vazio, mas eles ainda tinham dúvidas. Jesus está conversando com eles, eles ainda não enxergam, até que eles falam para Jesus: entra, fica com a gente, porque o Senhor está falando coisas que estão aquecendo o coração da gente. Entra e fica, Senhor, porque já está tarde. Mas, na verdade, estava tarde na vida deles, e eles convidam, Jesus entra, porque quando Jesus é convidado, ele entra. Na verdade, o verdadeiro sentido da Páscoa, e a Páscoa só vai fazer sentido por aquele que um dia, reconhecendo que Jesus Cristo, só ele, só o sacrifício dele na cruz pagou o preço dos nossos pecados, aquele que confia de todo o coração nele o convida para entrar e fala: fica comigo, Senhor.
e ele entra e fica para sempre, se você o convidar. Mas ele não vai forçar a entrada, ele não arrebenta a porta do seu coração. Você tem que dizer para ele: sim, Jesus, entra e seja o dono da minha vida. Toma o controle. Quando eles convidaram e deram a ele a direção, porque ele pôde partir o pão, eles têm os olhos abertos. Jesus desaparece, mas agora eles têm este Cristo vivo dentro deles. E por isso não tem mais medo, voltam correndo para anunciar aquilo que aconteceu. O coração é aquecido, a fé é renovada. Talvez você esteja se sentindo assim, meio quebrado nesta vida. Talvez até alguém que um dia convidou Jesus para entrar. Nós falamos isso de manhã. Muita gente convidou Jesus para entrar, mas Jesus se tornou tão íntimo que você colocou ele lá nos fundos da casa. Às vezes a gente fala assim: ó, Jesus, é bom ter o senhor aqui, mas agora eu quero assistir uma coisa que eu não quero que o senhor veja, tá? Fica ali para dentro. Jesus, é bom ter o senhor aqui, mas eu vou fazer um negócio que não vai ser muito legal. Fica lá dentro. E Jesus é tão bom que ele aceita, até quando você o afasta, porque ele não força nada. Mesmo você tendo ele na sua vida, é necessário que ele tome conta do centro do seu coração. Você o convidou e talvez as coisas não estão muito boas porque você deixou que ele saísse do trono e ele tem que ficar no trono. Você tem que falar de novo: Jesus, fica no centro da minha vida. E você que tem ouvido de tanta coisa bonita e até acredita nas histórias todas que são contadas, você tem certeza da vida eterna. Essa vida eterna foi a razão da morte de Jesus. Ele veio para garantir libertação da condenação do pecado. Morremos física e depois espiritualmente por causa dos nossos pecados. O Cordeiro morreu em nosso lugar, mas nós temos que crer e dizer isto a ele: sim, Jesus, eu creio, e te convido a entrar na minha vida. Vamos fechar os nossos olhos. Alguém nesta noite que até gosta de Jesus, acredita em tudo que tem sido cantado aqui, mas ainda não tem certeza de vida eterna, eu te convido para deixar essas dúvidas de lado, como aqueles discípulos deixaram. Mas você precisa dizer: fica, Senhor, comigo. Entra na minha vida e seja o dono dela para sempre. Talvez você já tenha esse encontro, mas não tem no centro, e você queira dizer: Senhor, volta para o centro, senta no trono, dirige a minha vida. Se alguém quer fazer isto agora, eu convido a orar comigo. Você que quer convidá-lo a ser o dono da sua vida, você até que acredita nele, mas não falou isso, diga agora. Diga no seu coração: Jesus Cristo, eu reconheço que sou pecador, que sou pecadora, mas eu creio que ao morrer na cruz o Senhor pagou o preço dos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou e está vivo. E eu te convido, Jesus Cristo vivo, a entrar na minha vida e viver nela para sempre. Estamos ainda de olhos fechados, mas eu quero orar por você. Alguém que nunca tinha feito uma oração como esta, mas fez essa oração agora, eu peço que fique em pé, que eu quero orar por você. Alguém orou comigo essa oração? Fique em pé. E se você está em casa, pode, abaixo da descrição do link, coloca lá: eu fiz essa oração. Você gostaria de ter Jesus agora na sua vida, vivo? Você quer receber o perdão? Deus abençoe a irmã que renova. Mas alguém gostaria de tomar essa decisão? Fique em pé onde está. Você que está aqui, você que conhece Jesus e talvez até se diga discípulo dele, mas não tem deixado ele estar no trono, por algum motivo tem colocado de lado, quer nesta noite renovar o seu compromisso com Cristo, diga assim: Senhor Jesus, eu tenho o Senhor na minha vida, mas eu sei que o Senhor não está no centro, e eu quero que o Senhor volte ao centro da minha vida, que o Senhor seja o centro das minhas decisões, o centro das minhas vontades, o centro do meu prazer. Ó Pai, eu quero que o Senhor seja o centro dos meus sentimentos. Toma o trono de novo. Eu peço isto agora. Amém. Alguém fez esta oração comigo? Fique em pé. Você que talvez tenha deixado Jesus fora do centro e faz isso agora, fique em pé onde você está, ou em casa também diga assim: eu tenho aceito isto. Pai bendito, tu vês quem toma a decisão, tu vês também aqueles que talvez no seu coração ainda têm dúvida, mas tu vês aqueles que realmente têm colocado Jesus no trono. E nós sabemos que, para o Senhor, só tem sentido nós cantarmos tudo isso, falarmos tudo isso, se o Senhor estiver vivo em cada coração. Porque o Senhor ressuscitou para viver, mas principalmente para entrar na vida pelo poder do Espírito Santo. Que isso seja realidade na vida dos que estão aqui e de alguns que talvez tomaram essa decisão, que possam experimentar agora
esta alegria. Em nome de Jesus, amém.